Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, esteja no seu coração, na sua vida. Para nós está sendo um privilégio estar expondo a palavra do Senhor em conjunto com a liderança da igreja. Pastor Ricardo já falou aqui, a gente tem tomado cuidado de expor a palavra e a palavra somente. Não seja nada vindo de nós mesmos, mas que a palavra de Deus, ela fale por si só. E é o que nós vamos fazer nesta manhã. Mas antes eu queria te falar o seguinte: nós temos, desde 1 Timóteo, capítulo 1, temos feito a exposição em conjunto. Mas para que todo mundo, a gente tenha aqui uma classe única, onde o entendimento está sendo uniforme, eu gostaria de só fazer uma retrospectiva daquilo que falamos até agora. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, o pastor Vantuí, ele iniciou com uma saudação. Interessante nessa saudação que ele coloca a seguinte situação: primeira carta do apóstolo Paulo, que acrescenta uma saudação diferente, que é a misericórdia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. Lá na saudação foi a primeira pregação. E aí viemos prosseguindo, para que você entenda, e é onde nós vamos chegar, você entenda toda a carta. Antes eu quero te falar o seguinte: carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é a primeira carta. Então não é um livro. Então já para a gente uniformizar o nosso conhecimento a respeito de 1 Timóteo, você nunca vai se referir a 1 Timóteo como livro, mas sim como a carta, certo? Depois falamos também sobre advertências contra as falsas doutrinas. Tudo aquilo que foi, naquele tempo, onde Paulo via como dificuldade naquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja lá em Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando aquela igreja, um pastor jovem, mas um pastor cheio da graça e do poder de Deus. Não foi Paulo quem fez com que moldasse Timóteo. Timóteo já era cheio de Deus. Tá certo? Então, não houve ali, ele era sim mentoreado por Paulo. Mas Timóteo, por ser escolhido, por estar ali naquela igreja, ele já era um homem cheio de Deus. Então, quando a gente olha a carta de Timóteo, nós não vemos aqui uma carta para um aprendiz, mas sim uma carta para um homem de Deus já, onde Paulo, que era o seu mentor, estava orientando Timóteo a respeito daquela igreja. E uma igreja complicadinha, porque estava dentro de uma cidade de Éfeso, e essa cidade era rodeada, era cheia de pessoas, a população era uma cidade muito idólatra, onde havia muitas religiões pagãs, onde a Diana dos Efésios ali estava, inclusive com seus adoradores. A grande Diana dos Efésios, onde Paulo desbancou toda a sua hipocrisia. Né? Depois viemos também, eu estou fazendo uma contextualização de toda a carta, falando sobre a lei e seus objetivos. Para que serve a lei? E um dos pontos que eu quero destacar aqui, ele fala sobre vários pontos, é para aquele que é o transgressor de lei. Então, existe uma lei para que aquele que transgride aquela lei, ele saiba, olha, daqui para frente eu estou transgredindo essa lei. Então, quando Paulo escreve a Timóteo e fala sobre isso, ele coloca uma lista de pessoas para a qual a lei foi promulgada. E ele fala o seguinte: os transgressores, os rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos, os profanos, para os que matam o pai e a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que entregam as práticas homossexuais, os sequestradores, os mentirosos. Aí fala uma coisa importantíssima, olha: para todo aquele que opõe a sã doutrina. Você percebe que aquele que opõe a sã doutrina, a palavra de Deus, ele está no mesmo rótulo, o mesmo nível de pecado daqueles que, os homicidas, os mentirosos. Então, aquele que opõe a sã doutrina, os falsos mestres,
esses são também o mesmo pecado, e pecado gravíssimo. Aí nós seguimos expondo também 1 Timóteo com outros pregadores que passaram, falando sobre a graça da vida de Paulo. Como que Paulo foi alcançado pela graça de Deus, um perseguidor dos cristãos, agora foi alcançado pela graça de Deus, pelo bom combate que Timóteo deveria combater, sendo fiel à palavra de Deus, a prática da oração, e Cristo como mediador, devemos como igreja estar orando. Instruções para homens e mulheres. Paulo então expõe para Timóteo e orienta como que deveria ser o procedimento para homens e mulheres dentro da igreja. E aí agora ele vem fechando um pouco mais o cerco. Olha, para liderar esta igreja, nós precisamos de homens qualificados, pastores e diáconos, presbíteros e diáconos. E aí ele transcreve no capítulo 3, já toda uma evolução de como que deveria ser imposto as mãos sobre líderes da igreja, diáconos e pastores. E aí depois em outras pregações, a igreja de Deus e o ministério da piedade. Eu me lembro muito bem, foi o pastor Rafael quem pregou, e nesse texto fala aquele que foi manifestado na graça, na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. A igreja então, ela recebe que a verdadeira piedade, Timóteo então recebe que a verdadeira piedade é Cristo Jesus em nossas vidas. Fala também sobre a apostasia nos últimos dias, onde muitos se apostatarão da fé, por causa dos falsos ensinos, por causa da ideologia pregada naquele tempo. Isso por pessoas que estavam dentro da igreja. Exortação também à fidelidade ao ministério, aquele que é pregador, aquele que exerce alguma liderança na igreja, ou mesmo nós, todos, como rebanho de Cristo, precisamos ter fidelidade àquilo que fomos chamados. Fomos chamados a ser santos, fomos chamados a ser crentes de verdade. Precisamos ser fiéis àquilo que fomos chamados. E também, no capítulo 5, como tratar os que creem. Aí vem uma lista de 3 pessoas, ou 3 classes de pessoas, como que deveria ser tratado. Primeiro, as viúvas. Segundo, os presbíteros. E depois, os servos e os seus senhores. Nesses 3 últimos, alcançamos então todo o capítulo 5. E fazendo esse preâmbulo a respeito do que foi pregado em 1 Timóteo, eu gostaria que os irmãos abrissem então suas Bíblias no capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Nós vamos expor capítulo 3 ao 10, versículo 3 ao 10. Mas antes, queria colocar, são 3 pontos focais desse sermão desta manhã. O primeiro, falsos mestres. Segundo, amor ao dinheiro. E terceiro, a verdadeira riqueza. 3 pontos focais que nós vamos focalizar nesse sermão desta manhã. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria te falar o seguinte: você foi feito para vencer. Onde você colocar as mãos e os pés, Deus te dá por herança. Quero te dizer, se você está passando dificuldade, é porque você não tem trazido o seu dízimo e sua oferta nessa igreja. Quero te dizer também, se você quer ser rico, você tem que trazer mais aqui, entregar aqui no altar. Quero te dizer também que chega de tanta heresia que eu estou falando. Chega de tanta heresia. Porque é heresia demais. Mas isso você ouve todo dia. Você liga a televisão, você ouve isso. Você vai numa igreja, você ouve isso. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesta manhã. Sobre falsos mestres, falsos profetas, que têm entrado
e não tem tirado somente a lã das ovelhas, mas tem tirado tudo que elas têm e deixando elas totalmente sem qualquer provisão e matando muitas vezes as ovelhas. Os falsos mestres que muitas vezes com ensinos contra a palavra de Deus, influenciando a igreja para o mal, e vem corromper e tirando até a última gota de sangue dessas ovelhas. Eu queria também dizer o seguinte: são 3 classes de pessoas que falamos, por último, que é o quê? Classe das viúvas, as mais velhas, serem sustentadas pela igreja. Viúva de 60 anos para baixo, ela deveria se casar. Aí para cima, e que sejam verdadeiramente viúvas, elas seriam sustentadas pela igreja. Os presbíteros, que dedicam verdadeiramente à obra de Deus, esses também devem ser sustentados pela igreja. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus quem fala isso. E o terceiro são os servos e escravos, que sirvam aos seus senhores como se estivesse servindo ao Senhor, a Deus. Essas 3 pessoas, essas 3 classes de pessoas, têm muita relação com o dinheiro. Viúva ser sustentada pela igreja. Presbítero, aquele que verdadeiramente serve ao Senhor na igreja como presbítero, tempo integral principalmente, que seja sustentado pela igreja. E o servo, que muitas vezes se convertia naquela igreja, e ele achava que agora não, meu Senhor é igualzinho a mim, e eu agora não devo mais satisfação, obediência a ele. Então eu vou o quê? Vou tratar como um irmão qualquer, eu não vou mais obedecer aquilo que ele falava. O empregado, então, e aí trouxe uma aplicação para nós o dia que foi pregado sobre isso, que o quê? O Senhor aqui é o seu patrão. Nós, servos que somos empregados, nós devemos satisfação aos nossos senhores, independente dele ser crente ou não. Agora, quando é crente, não achar que ele é igual a você, meu irmão, meu camarada, não. Você deve satisfação e obediência ao seu Senhor. Por isso, então, também tem uma relação de poder, uma relação de financeira também aí. Então, vamos à palavra de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Não os que querem ficar ricos, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Pai, está a Tua palavra lida diante dos irmãos, e que venhamos, ó Deus, falar aquilo que o Senhor quer que falemos, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, e que venhamos, ó, expor essa palavra, venha tocar corações, venham sair daqui pessoas transformadas e curadas, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha, nós lemos aqui 2 blocos de versículos, que eu queria destacar. O versículo 3 ao 5, Paulo advertiu Timóteo daqueles que espalhavam falsos ensinamentos sobre os cristãos. O apóstolo queria proteger o evangelho das mentiras, dos charlatões famintos por dinheiro. Paulo, então, nesses 3 versículos, ou nesse trecho da palavra, da carta, ele quer advertir Timóteo
E não só Timóteo, mas a igreja, e não só a igreja daquela época, mas a igreja dos dias de hoje, porque a palavra ela é viva, ela é duradoura, e ela serve para nós no dia de hoje. Ele quer advertir a respeito dos charlatões da palavra de Deus, os mercadores da palavra de Deus, aqueles que querem usar a palavra de Deus para o seu próprio benefício, aqueles que querem usar a palavra de Deus para se projetar, para ficar rico. Você conhece alguém assim? Pode ser que conheça. Alguém que usa a profissão de pastor para se sustentar apenas, sem piedade alguma. Mas tem um outro bloco de versículos, que é do 6 ao 10. Paulo advertiu Timóteo da armadilha de confiar no dinheiro. A armadilha de confiar no dinheiro. Porque, na verdade, é uma armadilha, irmãos. Aquele que deposita a sua confiança, deposita a sua vida em favor de apenas ganhar dinheiro, ele está armando cilada para si mesmo. Nós vamos ver que abre uma cova muito grande e é como se fosse ruína e perdição para aquela pessoa. O dinheiro, muitas vezes ele é muito bom. Por quê? A gente pode comprar, a gente pode sustentar a igreja, a gente pode dar um conforto para a nossa família. Mas quando isso passa a ser o centro da sua vida, o dinheiro passa a ser, então, o seu senhor. Você passa a ser escravo do dinheiro. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O dinheiro pode comprar muita coisa, mas o dinheiro não compra a redenção que só o Senhor pode dar. O pecado que lá do Éden trazemos nas nossas veias, o dinheiro não pode comprar a libertação desse pecado. O dinheiro não pode comprar a salvação que somente Cristo Jesus pode nos dar. O dinheiro é instrumento que o Senhor nos oferece, inclusive ofereceu para os discípulos. Vá lá, pega o peixe e vai lá e paga os seus impostos. O dinheiro está dentro do peixe lá. Não foi isso? Então o dinheiro serve para isso, mas ele não pode ser a coisa central das nossas vidas. Só o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Paulo começa essa primeira carta de Timóteo, lá no capítulo 1, do verso 3 ao 4, já falando sobre os falsos profetas, já orientando Timóteo a respeito desses que estariam dentro da igreja. Olha, não é gente que vem de fora, não. É gente que está dentro da igreja. Eu costumo dizer, porque eu fui 10 anos policial militar e 20 anos do Corpo de Bombeiros Militar. 30 anos de corporação. Eu costumo dizer que os maus profissionais, os maus policiais, os maus bombeiros, eles não são maus porque são policiais. Porque já vieram de uma sociedade corrompida. Eles são fruto dessa sociedade. Nós temos alguns policiais aqui e sabemos disso. A gente vê desvio de conduta lá dentro da corporação, mas não é porque lá foi criado isso, não, porque eles já vieram de uma sociedade corrompida. E essa sociedade corrompida, ela é fruto do quê? Do pecado na vida do homem. Assim como a igreja, irmãos. Aqui nós temos trigo adoidado. Tem muito trigo aqui. Mas nós temos joio também. Nós temos aqui homens e mulheres de Deus. Mas nós temos também falsos profetas. E é dentro da igreja, irmão. Não está orientando aqui gente que vai chegar gente aí, nessa igreja aí, Timóteo, que vai vir de fora e você toma cuidado. Não, cuidado com esses que já estão aí. Olha lá no versículo 3 e 4 de 1 Timóteo, no capítulo 1. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não ensine outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo, então, escreveu ao Timóteo, dizendo, olha,
Eu estive em Macedônia, e aí em Éfeso, estou te orientando. Você toma cuidado com esses que já estão ensinando falsas doutrinas aí. Eles estão na igreja. Paulo iniciou a carta trazendo uma advertência sobre os falsos mestres e seus ensinamentos. Falsos mestres, irmãos, são uma realidade nos nossos dias. Temos vivido cotidianamente pessoas se levantando. E olha, não é de hoje não, é antigo, é antigo. Falsos mestres têm a igreja como fonte de lucro. Líderes devem sempre estar atentos, pois é fácil falsas doutrinas se infiltrarem. Pastor Ricardo, pastor Sérgio, pastor Vantuí, os pastores da igreja, os diáconos, nós precisamos estar aqui, de olho, precisamos estar atentos, porque a qualquer tempo, a qualquer momento, pode vir, às vezes numa classe de escola dominical, às vezes num ensinamento que um ensina ali. Então, nós como líderes, e não só nós como líderes, você que é ovelha, que é servo de Deus, você precisa estar atento àquilo que está sendo ensinado do seu lado. Às vezes não ensina, não vem aqui à frente pregar, não está ensinando aqui na frente, mas às vezes na conversa dos bastidores aí, né? Uma falsa doutrina que entra aqui, outra ali, aí vai persuadindo, aí você começa a pensar, não é bem aquilo que o pastor está pregando, não, é isso aqui que esse irmão está ensinando aqui. Precisamos então estar atento, porque falsas doutrinas, falsos mestres, eles estão a todo tempo, em todo lugar. Tá? Já esteve lá em Éfeso, esteve em Filipos, esteve em Roma, e toda a história há sempre alguém ensinando coisas diferentes à sã doutrina, inclusive nos nossos dias. Você vai olhar para a história, sempre teve alguém ensinando de coisa diferente. Mas eu quero agora traçar um caráter do que são os falsos mestres. O mau caráter dos falsos mestres. Neles, tudo é falso. Tudo é falso. Veja o versículo 4 do capítulo 6. Capítulo 4, aliás, versículo 4. Diz o seguinte. Espera aí, deixa eu achar aqui. Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Então, o entendimento desse falso mestre é um entendimento falso. Apesar de nada entenderem, estão convictos de que a ideia de serem sábios, em vez de serem humildes, são orgulhosos, porém o orgulho é infundado. Não sabem coisa alguma. Deveriam ter coração ardente e não ego inflamado. Deveria ter o coração ardente da piedade, porque muitas vezes falsos mestres, eles eram, às vezes, no início, na sua conversão, estavam até andando no caminho de Deus, mas por causa da persuasão, por causa do mundo em que vivemos, não se atentaram à palavra de Deus e foram se desviando da palavra de Deus. Então os falsos mestres têm um entendimento falso. Ele tem também uma comunhão falsa. Começa com invejas e suspeitas e logo partem para alterações e brigas. Então, ao invés de ter comunhão verdadeira, de vir à igreja e estar ali trazendo comunhão para a igreja, o falso mestre é aquele quem coloca uma discussãozinha aqui, uma palavra mal falada ali, e começa aí, agora mesmo, gera briga dentro da igreja. Esses são os falsos mestres. Os falsos mestres também têm a piedade falsa. Veja o versículo 5. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, tem a piedade falsa porque acha que piedade é fonte de lucro. E o que é piedade aqui, irmãos?
é uma vida consagrada, uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor. E acha que tudo isso é fonte de lucro. Então ele tem a piedade falsa. A santidade original foi comprometida pelo desejo de ficar rico. Outra característica, outro ponto do caráter do falso mestre. Ele recusa em manter-se fiéis às sãs doutrinas de Jesus e ao ensino prático da palavra de Deus, ao ensino da piedade. Porque ele fala uma coisa, mas ele vive outra completamente diferente. O seu testemunho não condiz com aquilo que ele prega. Essa é a característica do falso mestre. Veja 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Diz o seguinte: mantenha o padrão das sãs palavras de que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Paulo, lá na segunda carta também, orientando a Timóteo, olha, mantenha o padrão da sã doutrina. Mas o falso mestre, ele recusa manter o padrão da sã doutrina. Ele recusa em ouvir de Deus, e ele quer colocar suas próprias ideias, quer colocar os seus próprios interesses à frente da palavra de Deus. E que aqui, como foi falado pelo pastor Ricardo, nós seguimos uma sequência de pregação, lexo contínua, fica bonito, né? E esse sistema de pregação, ele não vai fazer com que o pregador venha escolher aquilo que ele quer pregar, para a sua própria conveniência. Então chegou nesse texto aqui, alguém vai vir pregar. O pastor, quando pega Gênesis lá, pregou 61 sermões, capítulo por capítulo, ou perícope por perícope. E veio trazendo, então, a realidade da palavra de Deus. E não os seus próprios pensamentos, mas somente a palavra de Deus. O mais triste é que os cristãos que são liderados por falsos mestres são privados da verdade, enquanto acreditam estar descobrindo a verdade. Olha como que isso é importante. A pessoa ouve aquilo ali e fica entusiasmado. Não é isso que eu queria ouvir, porque eu quero ficar rico. E vem o camarada e fala, olha, você pode ficar rico, é só você depositar aqui no altar e você vai cobrar, vai reivindicar, vai determinar que você vai ficar rico. Mas é isso que eu quero ouvir. É por isso que tem o culto dos empresários, onde você vai lá, um monte de empresário e quer ficar rico. Aí você vai juntar com os outros empresários, né? Ao invés de igreja, na verdade, irmão, é lugar de juntar gente de todo tipo. É pobre, é rico, é preto, é branco, é de todo tipo. Não é ficar fazendo um feudo só de gente, esse aqui só os empresários, esse aqui só os funcionários públicos, culto dos funcionários públicos. Mas só que a palavra de Deus, irmãos, a sã doutrina, ela tem que ser preservada. A sã doutrina, ela é preservada. Os falsos mestres pensam que quando compartilham sua ignorância, é uma forma de crescer na graça. Mas, na verdade, o resultado é a perda de caráter. Acha que está cheio da graça de Deus, mas está aí perdendo caráter. Entendem piedade como profissão de fé, e não vida autêntica de santidade pelo Espírito Santo. É uma vida de fachada. Esses são os falsos mestres. Usam sua profissão religiosa como meio de ganhar dinheiro. Não era um ministério real, mas apenas um negócio religioso. Paulo sempre tinha o cuidado de não usar seu chamado como meio de ganhar dinheiro. Já percebe? Ele recusou o sustento da igreja de Corinto e quis fazer tenda. Não é isso? Por quê? Olha, se vocês estão achando que eu estou usando da pregação da palavra para ganhar dinheiro, olha, eu vou me sustentar aqui. Mas digno do salário é o obreiro fiel. Tá?
Paulo também não estava ensinando, então, que o pastor não pode ganhar dinheiro, não pode receber o seu sustento da igreja, não. Tanto que ele orienta lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, de que o obreiro é digno do seu salário. Certo? Vamos seguindo. Não usava a pregação com intuitos gananciosos. Paulo não usava a pregação com intuitos gananciosos. E estava ensinando a Timóteo. E está ensinando para nós hoje. Nós não podemos chegar aqui em cima, ou quando você for convidado, porque crente é convidado para pregar, tá, gente? Se você não está sendo convidado, às vezes você não é pastor, não estou sendo convidado porque eu não sou pregador, não sou pastor. Mas se você é crente, você dá um testemunho fiel lá onde você trabalha, você estuda, obviamente, você vai ser chamado para pregar. Talvez não para multidões, mas para dar um conselho para um irmão, para dar conselho para uma pessoa, para ganhar uma pessoa para Cristo. Você é ovelha, ovelha gera ovelha, não é isso? Então não deixa só por conta do pastor pregar, não deixa só por conta do pastor vir aconselhar. Se você é de fato discípulo de Jesus, você então faz o que Jesus manda, ide por todo mundo. Veja no capítulo 20 de Atos, capítulo 20, Atos, versículo 28 a 30. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Veja, irmãos, lá em Atos, é a mesma igreja que nós estamos referindo aqui, a igreja de Éfeso. Falando sobre lobos vorazes, que estariam prontos para arrancar até a última gota do sangue das ovelhas. Por isso nós precisamos estar atentos. Atento. Então agora eu quero falar agora sobre 5 características que está no texto, expondo esse texto, 5 características a respeito dos falsos mestres. Porque quando você conhece o falso mestre, você passa a conhecer também o verdadeiro. Né? Como é que você conhece que a nota é verdadeira? Quando você conhece a falsa. Conhecendo a falsa, você vai conhecer a verdadeira. Assim são os falsos mestres. Quando você conhece um falso mestre, obviamente você vai conhecer aquele que é um verdadeiro mestre. Como conhecer os falsos mestres? 5 características. Conhecendo o falso mestre, se conhece também o verdadeiro. Primeiro, ensino diferente do que Jesus, Paulo e os apóstolos pregavam. Tudo que passa disso é anátema. Diz lá em Gálatas, tudo que passa daquilo que é a sã doutrina, seja maldito. Necessidade então de se pregar um só evangelho. Falsos mestres pregam doutrinas verdadeiras, porém as distorce. Vou dar um exemplo. Se você for filho de Deus, tudo que está no mundo pode ser seu. É certo, você é filho de Deus? Deus é seu pai? Então, teoricamente, se ele é dono do ouro e da prata, então é seu também. Mas não é bem assim. Aí ele vai e distorce. Outro exemplo. Deus é vingador. Deus é vingador. Mas Ele é piedoso também. Ele é misericordioso. Então, às vezes, para sua conveniência, o falso mestre diz, não, Deus é vingador. Ele vai vingar a minha causa. Não é isso? Mas também tem um outro exemplo, que diz o seguinte, Jesus veio para cumprir a lei. Aí, como cumpridor da lei que Jesus é, a coisa se torna tão rígida, o fardo se torna tão pesado para aquele quem está ouvindo, às vezes até para o falso, para aquele que está pregando, que você não consegue mais caminhar com Jesus, porque ficou muito pesado. Essa doutrina é muito pesada, eu não consigo carregar. Por quê? Baseia-se nesse texto de que Jesus veio para cumprir a lei.
Aí se torna pesado. E ao contrário também existe. Ah não, Jesus, ele veio nos dar a sua graça. Aí se torna uma graça barata. Né? Onde pode tudo, tudo é lícito, tudo convém, tudo é beleza, então eu posso tudo. Não é isso? Precisamos tomar muito cuidado. Outro ponto. Outra característica do falso mestre. São ignorantes e pretensiosos. Enfatuados, outras versões falam. Cheio de fumaça. Né? Vaidosos e arrogantes. Utilizam palavras bonitas com tanta certeza e convicção, mas não entendem nada do que está falando. Já viu aquele pregador que começa a pregar, e aí começa a encorpar a sua pregação com palavras bonitas, mas vazio de tudo. Vazio, porque não tem vida. Não tem vida. Essa é a característica do falso mestre. Outra característica do falso mestre, olha, doente por discussão. Joga uma palavra no meio da igreja, e aquilo ali começa a criar um murmurinho. A pessoa começa em cima daquela palavra que ele falou, e aí começa a ter discussões e brigas. Ele é doente por discussão, deixa rastros de destruição. Falso mestre também. Já vi igrejas que às vezes está muito boa, porque o povo está ouvindo o que quer ouvir, e está sendo alimentado, mas só com isopor. Está alimentado só com isopor, mas não tem substância. Não é isso? Aí, chega um ponto que a igreja não consegue mais, não digere mais. Aí vem rastro de destruição naquela igreja. Outra motivação, ou outra característica do falso mestre. A motivação dele é o dinheiro. Tem a mente deturpada. Piedade, verdadeira religião, na verdade é o quê? Ele tem como meta, profissão, a sua religião. Em Tito, capítulo 1, verso 11, diz o seguinte: é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Os falsos mestres, na verdade, toda a intenção dele é ganhar dinheiro. E não tem dinheiro que basta. E não tem recurso que basta. É um saco sem fundo. Tá? E não estou dizendo, irmãos, eu quero que você entenda, que eu não estou falando somente para aquele pastor, para aquele diácono, ou para aquele que está pregando à frente de uma igreja. Porque falso mestre é aquele que está sentado no banco. Né? Como eu disse lá no início, são trigos, mas no meio tem joio. Tem ovelhas, mas no meio tem lobo. Então precisamos estar atentos a esses que querem deturpar a igreja do Senhor Jesus. Querem sempre ganhar algo com a igreja. Por dinheiro pervertem tudo. Pervertem família, pervertem igreja. Foco sempre no dinheiro. É a teologia da prosperidade, não é isso? O foco sempre é o dinheiro. Mas aí eu quero entrar no versículo 6, que vem agora de encontro a mim e a você. Chega de falar de falso mestre. Versículo 6. Vamos lá? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha, irmãos, não há piedade, não há um coração santo, um coração contrito, um coração voltado para Deus, sem você estar plenamente satisfeito ou contente com aquilo que Deus é na sua vida. Porque às vezes você quer ficar contente, mas você nunca vai se ficar contente, porque você sempre vai querer algo maior. Você tem um Fusca, quer ter um Passat. Tem Passat ainda? Hã? Tem um
Um carrinho básico? Não, eu quero um maior. Nunca vai ficar contente. E não tem nada de mal nisso, irmãos. Não tem nada de mal. O problema é quando o seu coração está nisso. Quando o seu coração, a sua vida, ela permanece nisso. Então a piedade, a fonte de lucro de fato, é a piedade com contentamento. Você ser contente com aquilo que Deus te deu. Contentamento no grego é igual a suficiência. É aquilo que é suficiente em si mesmo. O Senhor é suficiente para você? Deus, Ele é suficiente para você? Ah, Deus, mas o Senhor é suficiente, mas eu quero mais. Não tem problema nenhum você querer mais de alguma coisa. Ah, eu quero um carro, eu quero trocar meu carro. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Eu tenho uma moto, quero trocar minha moto para uma mais nova. Eu tenho um carro, eu quero dar um conforto, uma casa, quero dar um conforto melhor para minha família. Não tem problema nenhum. Mas o nosso coração não pode estar nisso. Eu tenho usado aqui uma metodologia de repetição, onde eu falo e depois volto a falar para que esteja gravado no seu coração. Percebe que eu já falei algumas coisas e estou repetindo. Para que esteja gravado no seu coração. Fonte de lucro da piedade é o contentamento. O mundo sempre quer mais. Consumismo desenfreado. A imprensa, a televisão, os outdoor, sempre nos motivando a consumir. A pergunta que não quer calar entre nós: o que nós temos é suficiente? Você está satisfeito? O centro de nossas vidas não é ter mais e mais? Ou é? O centro das nossas vidas é o Senhor e a sua soberania e a graça dEle, a misericórdia dEle. O centro das nossas vidas é o Senhor? Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de todas e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Aí vem aquele versículo que o pessoal gosta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu até ouvi já. Alguém falando ali, tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu posso ir de moto até Guarapari. E não vai acontecer nada. Brincadeira, Vanderlei. Mas é o quê? Pega um texto fora de contexto, está dizendo o seguinte, olha, mesmo passando necessidade, mesmo tendo abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Porque o Senhor é comigo, Ele é que me basta. Podemos viver com menos. Aí que eu quero agora trazer uma reflexão para nós. Quando a gente passou por essa pandemia, quando a gente vê uma crise econômica no mundo, a gente começa a pensar o seguinte, olha, eu consigo viver com menos. Eu consigo poupar um pouco mais, porque aí eu consigo daqui, com essa economia que eu faço, eu consigo caminhar mais tantas léguas, tantas milhas. Então, quando vem o aperto, aí você começa a pensar, não, realmente, para que eu tinha tanto? Para que eu precisava de tanto? Para que isso é tão grande? Para que isso é... Aí você começa a pensar o seguinte, não, com menos eu consigo viver. E essa simplicidade é que Jesus apresentou. Porque a centralidade da palavra, a centralidade do evangelho, a centralidade das nossas vidas, a centralidade da pregação, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E Ele demonstrou com a sua vida, vindo a esse mundo, se esvaziou de sua própria glória, dono de todo o universo, todo poderoso, nasceu numa manjedoura. Não tinha onde inclinar sua cabeça. Para quê? Para demonstrar para mim e para você, que somos seus discípulos, de que é muito melhor você ter um pouco com Deus, com Cristo, do que você ter muita abundância, mas longe de Deus. A vontade
O desejo de Cristo era o quê? Fazer a vontade do Pai. Qual tem sido o maior desejo da sua vida? É adquirir um carro novo? É adquirir uma casa nova? É você ter a sua conta bancária cheia? Qual que é o maior desejo da sua vida? Ou é você ter como exemplo o nosso Cristo? Você ter como parâmetro Jesus, aquele que se esvaziou de si mesmo? A riqueza nesse mundo, ela é passageira, não tem nada duradouro. Você vai num velório e pergunta, olha, o que esse defunto, o que esse falecido, o que ele deixou? Na verdade, a resposta vai ser, tudo. Ele deixou tudo. Então não tem como, não tem o que levar mais, dali para frente, não tem como ele levar mais. É por isso, irmãos, que a nossa vida tem que ser desprovida de qualquer vaidade, de qualquer egoísmo, de qualquer orgulho, porque nós não somos nada. Somos completamente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Somos completamente dependentes. E o nosso espelho é Cristo. A centralidade é Cristo. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar porque nós somos o quê? Discípulos de Cristo. E Jó, lá no capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, quem interessa a ele a sua casa? Eclesiastes capítulo 5, verso 13 e 14. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e o seu trabalho nada poderá levar consigo. Então você trabalhou muito, adquiriu muitas riquezas, mas na hora da sua morte, você não vai poder levar nada. O que o defunto deixou foi o quê? Foi tudo. Foi tudo. Salomão concluiu em Eclesiastes que tudo é vaidade. O que importa mesmo é a eternidade. Nossas necessidades físicas podem ser supridas com facilidade. Se você tem o que comer, o que vestir, estejais contentes. Estejais contentes. Muita gente sabe o preço de tudo, mas não conhece o valor de nada. Sabe o preço do arroz, sabe o preço do carro novo, sabe o preço, mas não conhece o verdadeiro valor. E muitas vezes, por focar tanto no valor monetário, esquece das coisas mais simples que você pode desfrutar. De você poder alimentar e se fazer bem com aquilo que você alimentou. De você ter um lugar para dormir. De você desfrutar a natureza. Desfrutar daquilo que Deus te deu. E Jesus veio nos dar esse exemplo. Quem deseja ficar rico a qualquer custo, sofre dano. Desejo de ficar rico, cai em tentação, armadilhas e desejos insensatos e nocivos, que levam a afundar em ruína e perdição. O verso 10. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, isso aí era um provérbio conhecido naquela época. Paulo só citou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amam mais o dinheiro do que a Deus. Judas é um exemplo disso. Quando a mulher foi e quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus, ele lavou os pés de Jesus. Judas, com alguns discípulos, falou: que absurdo, está quebrando esse vaso tão caro, poderia ser doado para os pobres. Mas na verdade Judas é o que caminhava com a bolsa. Ele estava pensando o seguinte: que absurdo, por que não está vindo aqui para a minha bolsa? Então, uma desculpa. Então, irmãos, dentro de tudo que falamos, a hora está avançada. Eu quero, com uma frase, sintetizar tudo aquilo que falamos aqui nesta manhã.
A grande ideia desse texto. Falsos mestres, com seus ensinos, levam a igreja ao sofrimento, à ganância e ao amor ao dinheiro, conduzindo as pessoas à ruína e destruição. O maior exemplo para nós, irmãos, é Jesus, o Supremo Pastor, o Mestre verdadeiro, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o soberano que abriu mão de ser Deus e veio a este mundo com simplicidade, nascendo numa manjedoura, exerceu a profissão de carpinteiro, mas extremamente contente com a missão que lhe foi confiada, sofrer neste mundo e morrer na cruz para nos dar salvação. Isso é altruísmo. Como exigir riquezas, eu queria já chamar o Davi com a sua equipe, como exigir riquezas de um rei que da sua glória se despiu? Como exigir coroas, honras de um senhor que na verdade ele não tinha nem onde cabeça de reclinar? Como exigir de um Deus que é poderoso para dar, mas Ele vai dar segundo a vontade dEle para a sua vida? Se você tem maturidade, às vezes, para receber, Ele pode até te dar. E se Ele não der, Ele vai continuar sendo Deus da sua vida? Vai continuar sendo Deus? Como exigir de um Deus dessa forma? E aí eu queria te convidar a ficar de pé. Essa música que vamos cantar aqui agora, é uma música que reflete muito tudo que falamos aqui. E que de fato a gente venha colocar em mente que a nossa meta, o nosso objetivo neste mundo não é ajuntar riquezas. Nosso objetivo nesse mundo é servir ao Senhor, que tudo pode, o Senhor que é soberano, o Senhor que é piedoso. E conhecendo lá atrás os falsos mestres, você pôde conhecer de fato quem é o verdadeiro mestre, Jesus Cristo. Vamos cantar então essa música e pedindo ao Senhor que venha falar profundamente aos nossos corações, sem demagogia, sem forçação de barra. Mas eu quero que você entenda isso que vamos cantar e que você viva de fato isso que vamos cantar. Se você souber, canta junto. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo
simplicidade Ele trazia no olhar. E tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Como pedir coroas ao Rei que da sua glória se despiu? Como pedir coroas de um rei da sua glória se despiu? Como vamos exigir riquezas de um rei que não tinha nem a cabeça onde reclinar sua cabeça? Como pedir? Para que reivindicar? Para que determinar tanto? Maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim? Querer tanto quando Ele não quis nada além de aleluia me amar. Todos os seus passos só me falam que aqui Ele espera de mim é renunciar. É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. É verdade. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Feche seus olhos. Pai, por que ambicionar tanto, por que querer tanto, por que buscar tanta honra e riqueza neste mundo? O Senhor nos ensinou foi completamente o oposto, completamente o contrário, Pai. O Senhor nos ensinou vindo a este mundo com simplicidade, e ó Deus, e fazendo acima de tudo a vontade do Pai. Então, Pai, somos realmente seus discípulos, somos chamados seus discípulos, Pai. É para que venhamos ser como o Senhor é, Pai. Como o Senhor é, Jesus. Pai, muito obrigado pela palavra ministrada. Muito obrigado, Deus, pela exposição, porque a Tua palavra, ela fala por si só. Muito obrigado, Senhor. Que meus irmãos que aqui vieram, Pai, possamos, ó Deus, de fato, conhecer verdadeiramente os falsos mestres. Para que a gente possa, de fato, conhecer mais ainda aquele que é verdadeiro, o verdadeiro mestre que é o Senhor. E que o nosso foco, o foco das nossas vidas, não seja ganhar dinheiro, não seja ser importante, famoso, mas seja, Deus, em servir ao Senhor com integridade, porque a maior riqueza é o Senhor em nossas vidas.
O lucro da piedade é o contentamento, Pai. Que venhamos ser contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque veio das Tuas mãos. Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.